Novela é um produto comercial que demanda alto custo para produzir. Então, por isso, é comum que os executivos das emissoras queiram que uma novela que está dando certo fique bastante tempo no ar. Tá, mas e a história? Existe um termo no colunismo de novelas chamado barriga. É aquele período onde aparentemente nada acontece na trama. Hoje, o Almanaque Latino apresenta novelas esticadas à exaustão. Gosta do Almanaque Latino? Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e seu comentário neste vídeo e acesse nosso Facebook e Instagram. Para você, qual a duração ideal de uma novela? 100, 200 capítulos? Esse programa não é propriamente sobre as novelas mais longas que já existiram. Nos anos 70, por exemplo, El amor tiene cara de mujer ficou quase 3 anos no ar, chegando a 760 capítulos. Nos Estados Unidos, há soap operas que estão no ar há mais de 50 anos, como General Hospital, mas nesse caso com constantes mudanças de elenco. Lembram que eu citei as barrigas de algumas novelas? Algumas tramas, para serem esticadas, não ficam propriamente enrolando, mas são preenchidas com tantos acontecimentos surpreendentes que parte do público se sente traída. Em 1994, Agujetas de Color de Rosa foi um sucesso juvenil tão grande que a novela ganhou praticamente o dobro dos capítulos planejados. Com isso, até mesmo o par romântico central da história, Paola e Martín, foi desfeito. Ela simplesmente deixou de amá-lo e ele foi embora da história. Com isso, Julián Alexis Ayala, que a princípio era uma espécie de vilão, se converteu no novo galã da trama. Houve quem torceu o nariz para a conclusão da novela. Certos esticamentos comprometem a essência da história. Três Mulheres, em 1999, era uma novela realista e que contava a história de 3 protagonistas de uma mesma família. A novela entrou no ar completamente gravada. No final previsto, Greta, Norma Herrera, a matriarca da família e que tinha um perfil de vilã, morreria. Mas o sucesso inesperado fez a Televisa jogar esse final fora e convocar todo o elenco para seguir gravando. Mas como eu disse, não foi apenas o ato de esticar. Começaram a meter certas situações que fugiam da proposta realista da novela. O amor de Fátima e Sebastián, Karime Lozano e Jorge Salinas foi interrompido pela morte dele, mas num acontecimento bem clichêzão, ele não morreu e andava desmemoriado por aí. No final da trama, eles finalmente puderam ficar juntos e Greta, de vilã, virou uma personagem quase de comédia. Quem pagou com a vida foi a outra protagonista, Bárbara, vivida por Érica Buenfil. Conclusão: de 80 capítulos previstos, a novela durou 275. Praticamente todo o cast da Televisa deve ter passado por Três Mulheres, de tantos personagens que foram agregados no enredo. Nos anos 2000, virou um certo modismo esticar tudo que é novela. Parece que, se a novela não era esticada, não tinha feito sucesso suficiente. Mas, por mais que você esprema certas laranjas, chega uma hora que o caldo acaba. Os fãs vão me jogar pedras, mas Rebelde cabe perfeitamente aqui. Como se sabe, a novela é a versão mexicana de um êxito da Argentina, Rebelde Way, e que já era longa. Foram 2 temporadas, num total de 318 capítulos. Depois de uma primeira temporada muito bem sucedida e movimentada, Rebelde transformou o que seria a segunda temporada de Rebelde Way em 2 novas temporadas. Como isso foi possível? Esticando, esticando, esticando e enchendo a novela de bobagens. Muitas cenas de comédia forçada e improviso, mas aqui o sucesso comercial fora das telas
foi o pretexto ideal para Rebelde terminar com 440 capítulos. Em 2006, La Fée Mas Bédia estreou às 4 da tarde e teve uma audiência tão boa que um mês depois foi transferida para as 6 da tarde. Mas a audiência se ampliou, tanto que não demorou muito para a Feia ir parar às 8 da noite. A novela se converteu em um verdadeiro fenômeno de audiência. La Fée Mas Bédia chegou a 300 capítulos, mas convenhamos, não tinha história para tanto. Foi quando começaram a espichar todos os acontecimentos pautados na comédia pastelão. Nessa novela acontecia uma coisa curiosa. Passavam 3, 4 capítulos e os personagens ainda estavam no mesmo dia, com a mesma roupa, dando voltas na mesma situação. Ah, mas e a audiência não começou a cair? Que nada! Parecia que quanto mais esticavam, mais subiam os índices de audiência. O êxito dessa novela foi tão brutal que ela inaugurou um horário de comédia fixo, às 8 da noite. Só que aí eu não entendo uma coisa, muitas das novelas que vieram depois não repetiram esse sucesso, mas foram extremamente longas. Eu Amo a Juan Querendon foi a substituta de La Fée Mas Bédia e derrubou drasticamente os índices alcançados. Só que até hoje não entendo a razão de a produção de Mapate, encabeçada por Eduardo Santamarina e Mayrin Villanueva, ter durado 260 capítulos. Mas, posteriormente, vieram novos sucessos, como Hasta que el dinero nos separe, em 2009, produção de Emilio La Rosa, e Una Familia con Suerte, de Juan Osorio, em 2011, que também durou 260 capítulos. Pancho López, o pobretão que inesperadamente vira milionário, foi explorado até dizer chega, mas segura aí que daqui a pouco eu falo mais dele. Nathalie Lartielux é outra rainha dos esticamentos. Cuidado com El Ángel teve uma boa adaptação de Carlos Romero, mas eles queriam mais. Com todos os conflitos iniciais da novela resolvidos, eles foram buscar uma outra história para fazer uma emenda na novela. Protagonizada por Maite Perrone e William Levy, a novela perdeu fôlego no esticamento, porque fizeram pouco caso da inteligência do público. Para começar com essa cena. Juan Miguel, o galã, que era psicanalista, virou oftalmologista num curso express para poder tratar a mocinha acometida por uma cegueira depois desse episódio. A novela foi um sucesso, o casal tinha muita química, mas isso deu ranço. Neste caso, Carlos Romero já não foi mais o adaptador da história, sendo substituído por Maria Antonieta Calú Gutiérrez. Coração Indomable, em 2013, seguiu à risca a adaptação feita por Carlos Romero para a trama, e que estava engavetada. Protagonizada por Ana Brenda e Daniel Arenas, a novela foi um grande sucesso e nem chegou a ser tão longa. Teve 160 capítulos. O que pesou aqui foi a quantidade de etapas que a novela teve. Maricruz foi pobre de novo, rica novamente, num separa e volta sem fim com o mocinho. Salvo ela e Otávio, o galã, parece que todos os outros personagens foram sendo substituídos por novos, ao calor das novas necessidades do enredo. E o final foi tão sem graça, não foi? Mas na atual fase da Televisa, além de esticamentos, agora somos obrigados a aguentar continuações. Mi Marido Tiene Familia foi um êxito de Juan Osorio em 2017. Inspirado numa série coreana, a adaptação mexicana foi impecável, no sentido de nacionalizar a trama aos costumes mexicanos, e por que não dizer latinos de forma geral, ao brincar com os inúmeros conflitos familiares. A família Córcega caiu no gosto do público, e a novela terminou com um gancho para uma possível continuação que sequer estava confirmada. Como a direção de conteúdos do canal mudou de mãos, mesmo com todo o sucesso alcançado,
foi preciso que Juan Osório negociasse diretamente com os novos executivos esta segunda parte. Mi marido tiene más família estreou e qualquer medo de que não repetisse os números da primeira parte ficou para trás. Ela novamente foi líder de audiência. Trouxeram até Pancho López, de Una Família con Suerte, para encorpar as novas tramas. Foi quando decidiram esticar. Só não contavam com um pequeno problema. Zúria Vega e Daniel Arenas já tinham outros compromissos profissionais. Com isso, os protagonistas Robert e Julieta saíram de cena por volta do capítulo 80, e a novela ganhou novos reforços, como a entrada de Gabriel Soto para o elenco. Ele vinha suprir essa presença de um astro dentro do elenco. Se por um lado a trama trouxe boas novidades, como o vilão Guido, ou o romance teen gay com Aristemo, ficou aquela sensação de pra que esticar? Na reta final, Robert e Julieta voltam para o desenlace da trama, que terminou como um grande sucesso. Mas algo me diz que esse tema sobre novelas com uma continuação rende um programa solo a ser explorado mais pra frente. Para vocês, qual a duração ideal de uma história? Quanto tempo você fica preso acompanhando o enredo? Agora é hora de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e comentário neste vídeo e acessar nosso Facebook e Instagram. Até o próximo programa!